Oi pessoal, aqui é a Andressa do Livros e Pitacos e hoje eu vou falar sobre o livro Na Pior em Paris e Londres, de George Orwell. Esse livro foi publicado em 1933 e o autor começa a sua narrativa em 1928, a partir do momento que ele se instala em Paris, em um hotel, e ele começa a contar toda a sua decadência por lá. Então, o momento que ele não consegue mais pagar o hotel e tem que vender todas as suas roupas, o momento que ele vai procurar trabalho, ele só encontra trabalho em locais sujos, decadentes, e o momento que ele começa a viver com os pobres, indo de abrigo em abrigo. E essa narrativa jornalística ela é muito interessante por causa justamente dos detalhes. Ele conta em tantos detalhes, tão esmiuçadamente, que a gente consegue sentir como se fosse ele, como se a gente estivesse lá vivendo nos hotéis cheios de percevejo, com o colchão todo sujo, suado. E ele usa adjetivos muito fortes, como terrível, amedrontador. E apesar dos adjetivos, ele tenta descrever os pobres sem um pré-julgamento, da sociedade, de que pobre é marginal, de que pobre não tem trabalho porque não quer. E ele quer tirar todas essas preconcepções da gente por esse livro. Então ele se aproxima dos pobres, ele faz amigos lá, conta o dia a dia de cada um, o que cada um passa. Então a história começa em Paris e ele conta dos empregos que ele teve em Paris e que ele ia depois dormir nos abrigos dos pobres. Então ele contava todas as condições, que lá muitas vezes não tinha banheiros, então tinha uma bacia que todos tinham que usar, ficavam 40 até 100 no mesmo quarto, muito abafado. Então é uma história que provavelmente ninguém passou por isso. E depois, quando ele chega em Londres, ele conta uma coisa de que lá é proibido sentar, deitar em locais públicos. Então os pobres eles são obrigados a ficar perambulando por aí até encontrar o abrigo, porque o abrigo abre acho que às 6 ou 7 da noite e depois eles têm que sair na manhã seguinte. E todo esse tempo eles não podem sentar, eles não podem deitar, então eles ficam andando. E ele conta casos de ter andado quilômetros até um outro abrigo. Eu gostei muito dessa leitura, mas pra falar a verdade, a parte que me interessou mais foi quando ele ainda estava em Paris, porque ele conta das experiências dele nos restaurantes, como é frenético o trabalho lá, como é desgastante. Tem gente que chega a trabalhar 17 horas por dia, chegava, naquela época, como as coisas acontecem por lá, a hierarquia entre os próprios funcionários. E ele diz uma frase muito interessante, que não se pode pedir um prato de comida caro sem vir cuspe dentro. A única coisa que me ocorreu durante essa leitura foi como ele conseguia descrever tão detalhadamente tudo o que acontecia no dia dele. Então eu fiquei me perguntando, será que ele andava com um bloquinho o tempo inteiro, anotando tudo que ele via? Ou ele tinha uma super memória? Então, tem algumas partes que você até chega a duvidar se tudo que ele diz aqui é verdade. Tem gente que contesta, tem gente que fala que ele inventou muita coisa, mas tem gente que fala que ele tinha realmente uma super memória. Essa é uma leitura muito gostosa, apesar de te tirar muito da zona de conforto, justamente por entrar em contato com essas histórias. Então eu tava sentada na minha cama e às vezes eu conseguia sentir aquele bafo do quarto que ele tava dormindo, o colchão assim, suado, imundo, sabe? Esse é o primeiro livro dele, eu não conhecia, eu só conhecia os mais famosos, que são 1894 e A Revolução dos Bichos, mas esse aqui não perde nada. E é isso, pessoal, se vocês gostaram, deixem seu joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal para ajudar a divulgar, e eu vou deixar aqui embaixo também as redes sociais. E é isso, tchau!